Bom, beleza. 6:06 da tarde agora. Bora fazer o fechamento aqui de hoje. Dia bem volátil. A gente viu uns movimentos fortes. A gente pode ver aqui pelo candle que o SP500 deixou o tamanho da diferença entre todos os outros candles. A gente teve uma queda forte também aqui no dia 11 de junho, certo? E antes disso, só aqui no período crise e na recuperação inicial. Depois dos candles, a volatilidade fica bem baixa. E hoje a gente teve uma volatilidade, o SP chegou a cair acho que 4% na máxima e na mínima aqui do dia. E aí voltou um pouco agora no final, mas passou depois da madrugada que passou a manhã inteira em queda, ensaiou uma correção aqui no metade do dia, mas terminou bem baixo ainda. No time frame diário, ele tentou romper aquela LTA do alargamento, não conseguiu, voltou para dentro, né? Então ela ainda está valendo. Se ela for respeitada mesmo, se esse estudo for confirmado, o preço vai vir testar a LTB de baixo do alargamento. Então eu jogaria o preço lá num novo fundo, abaixo desse fundo aqui, provavelmente aqui na região dos 2.100, por aí. Então ia ser uma correção muito forte, ia ser mais 37, 38% de correção, que é bem pesado. Essa última correção do SP500 pegar de topo a fundo foi de 35%. Então seria uma correção de até 40%, que é bem difícil, bem complicado. Mas dado o movimento esticado, seria interessante ele corrigir pelo menos até nesse topo anterior, fazer um pullback em algum topo para se for continuar subindo, fazer uma subida mais saudável. No Brasil, a gente teve hoje a apresentação da reforma administrativa. Sinceramente, ela é bem fraquinha, não vai mexer em certos setores que precisavam mexer, e parece que estão fazendo isso só para melhorar o status do governo. Então, sei lá, achei bem fraquinha, poderia ter surpreendido bem mais, poderia ter animado o mercado bem mais. Bom, a gente viu que o SP500 e o VIX, que fechou em 33,6 hoje. Ele chegou a subir para cima de 35, se não me engano a máxima dele que foi 36, máxima 35,9, certo? Fechou com uma alta de 26%, 26,4%, e no meio do dia chegou a dar mais de 30% de alta. Então o VIX ele é o principal head do SP500. Quando o SP500 cai, o VIX sobe. O que a gente tinha aqui? A gente tinha o SP500 nas máximas históricas e rompendo o topo, e o VIX ainda sem, ele devia, né, se a gente for levar a correlação, ele devia estar nas mínimas históricas, certo? Já que os dois são inversamente, ele devia estar aqui abaixo dos 12, certo? Indo em direção ao quase zero, por ser um head perfeito do SP500, por ser o índice que a gente leva em contrapartida. Isso não acontecia, ele segurou nesse suporte, e hoje com a queda ele deu essa porrada para cima, rompendo as médias, indicando que esse suporte vai segurar. A gente tem duas derivas aqui nesses dois movimentos, tá? Foram rompidas para cima também. Então vamos aguardar aí para ver o que o VIX nos diz os próximos dias. Tudo hoje caiu praticamente, tá? Russell 2000 caiu, Dow Jones caiu tão forte quanto o SP500, né? O EWZ, eu vou falar dele já junto com o Ibov, que eu vou fazer o estudo do Ibov no TRID. O dólar, a princípio, no time frame diário aqui, rompeu essa cunha, certo? Então daria alvo para gente aqui nas retrações. Tem a primeira retração, deixa eu puxar aqui para trás para ver de onde vem essa verdinha. Vem da última perna de alta. Tá pegando. Tá, peraí. Vou pegar só a perna de alta mesmo. Seria aqui. Beleza. Esse movimento espelhado para cima 100% aqui, tá?
Então as retrações, a primeira retração estaria aqui no último fundo, 48, 4,88 e a segunda em 4,56. Mas antes dele ir lá, tem que ativar aqui esse espelhamento, ele tem que perder com convicção e amanhã confirmar, perder a 200 do time frame diário e aí sim vir buscar esses patamares aqui. É totalmente possível que ele venha buscar esses patamares aqui, principalmente perto da 200, por conta da gente ter tido um movimento muito esticado e o real ele se desvalorizou muito mais forte, muito mais de forma abrupta do que o resto das moedas do mundo. Então a desvalorização que o real teve foi muito grande comparado ao restante do mundo. Então a gente pode ter uma normalização agora do câmbio e aí depois a gente volta a subir ou cair dependendo de como ficar nosso cenário interno. O DXY, que é o dólar no mundo, ele estava subindo enquanto a gente estava caindo. Fechou o dia até em leve alta aqui. Ouro tranquilo, normal, segue o estudo. O Bitcoin rompeu aquela deriva. Eu estou mostrando tudo aqui hoje porque como foi um dia de alta volatilidade, todos os ativos eles mexem. Praticamente o mercado todo mexe. Tá? Petróleo, ontem ele fez um dia de volatilidade alta, hoje fecha com mais uma queda. Tá? E a Nasdaq, que foi uma das responsáveis pela queda do SP500, né? Uma das não, a principal, porque as empresas da Nasdaq, as mais importantes também são as mais importantes do SP500. Microsoft, Apple, Google. Então essas empresas hoje caíram forte junto com a Nasdaq, né? 5% a Nasdaq caindo, Facebook caindo 3%, Apple 8%, Amazon 4%, Microsoft 6%. Todos os gráficos da bolsa de tecnologia vêm em queda. A Apple, vamos ver aqui, ela tinha como último alvo, tinha esse espelhamento aqui, 128. Ela passou, então a gente passa a espelhar o quê? A gente passa a espelhar um semanal da vida, a gente passa a ver esse pivôzão aqui, certo? Então a gente tem um pivôzão no semanal aqui, que corrigiu exatamente na última retração e empurrou para cima. Beleza. Deixa eu travar esse estudo. Ele foi lá, fez um falso rompimento no segundo alvo e volta. Bom, beleza, por enquanto é isso. A Apple teve o segundo dia de queda, ontem foi o primeiro, hoje o segundo. A Amazon também uma queda forte, acentuada. Microsoft uma queda bem forte, Netflix vindo junto, Google não sai, Nvidia e a Tesla perdendo mais 9% hoje. Muita gente tomando no cu com Tesla já, e não é à toa, né? E aqui as termadas aqui do Brasil, que eu não vou falar sobre elas agora, onde a galera tá comprada achando que a vida não cobra, o mercado cobra todo mundo. Beleza. Antes de mostrar aqui o índice e o dólar, vamos dar uma olhada aqui no Ibov para ver como que ele fechou e para ver se tem algum outro estudo, alguma coisa assim. Eu vou até... Ó, o OBV do Ibov fechou bem feio, fechou perdendo toda essa região de fundo anterior aqui já. Então, nesse caso aqui, a gente tem um Advanced Breakout ou Breakdown, indicando que o volume já perdeu essa região de fundo. Ó. Isso daqui é uma divergência. E o FR continua nessa lateralizaçãozinha aqui, ainda não tem uma divergência, mas o OBV está bem divergente aqui. O nível de volume já está neste fundo aqui, nesse fundo rosa, e o preço continua lá em cima. Então aqui a gente tem uma divergência forte. Essa bandeira, o próprio Ogro tinha postado um estudo um pouquinho diferente, considerando esse movimento aqui um pivô. E isso daqui, deixa eu fazer com isso. E isso daqui é uma bandeira de baixa. Tá? Ó, certo?
Considerando isso daqui também é uma bandeira. A diferença é que aqui armaria um pivô de baixa, certo? Deixa eu puxar um FIBA aqui para ver. Aqui. E aqui. Ó, o toque que a gente teria feito hoje, essa subida, seria exatamente na região aqui da última retração. Então, eu não sei se vale a pena para a gente, dado esse último candle, dado esse falso rompimento, a gente desconsiderar essa bandeira aqui e passar a considerar essa. Pode ser que seja essa daí que esteja vigente, né? Vamos aguardar. De qualquer forma, essas LTAs foram cumpridas aqui, foram aqui também, e a gente tem essa segunda possibilidade. Se for, a gente corrigiu até a região de 61.8, e se a gente perder esses fundos aqui, ativa esse pivô aqui, dando o primeiro alvo, 94, segundo alvo, 91, terceiro alvo, 87. Mas aí tem que perder esse fundo primeiro, tem que confirmar essa bandeira de baixo. Por enquanto, vamos deixar as duas aí, vamos ver qual que vai se confirmando amanhã ou depois. Mas esse estudo aqui também tá bem bonito. E o OBV me indica um rompimento para baixo também. Então, aguardar. Beleza. Vamos lá para o dólar. O dólar hoje, ele abriu de novo na região da 200, região que ele vem abrindo desde 2 dias atrás. Ele abre na 200, bate, entra uma puta de uma venda, que não dá para fazer nada aqui. Tem que ser muito louco para você colocar um stop de 35 pontos. Né? Então aqui não tem uma entrada clara. Nesse momento aqui, ele entra em algo parecido com a deriva, certo? Só que a deriva bem inclinada, bem esticada. Então é até difícil de desenhar ela aqui, né? Vamos ver aqui. Derivona bem inclinada. Mas também não tem entrada aqui, a não ser que você queira vender pela M8, considerando que o preço vai cair, mas sem um pivô claro, sem alvos bem definidos aqui, ficaria bem complicado. Então eu prefiro olhar e dizer que não tinha entrada nesse momento aqui. Depois disso ele começa a correção, ele vai nos 60 minutos fazer uma espécie de pullback e no diário também, né? Nessa LTA longa da Cunha, ela tá passando aqui essa linha preta. Então ele vai retestar as médias acima e vai testar o preço. E ele faz um pivôzinho bem bonito. Certo? Ele faz um pivôzinho aqui bem bonito. Que, pegando os fechamentos aqui, pegando essa linha que tem mais preço, ele até cumpriu o alvo. Ó. Se a gente for pegar o fechamento aqui dos candles, até cumpriu o alvo. Mas a entrada seria aqui com saída em 15 pontos, stop em 20. Então também não era uma entrada que valeria a pena, a menos que você entrasse aqui nesse primeiro candle verde, considerando que a lateralização, a média de 20 ia jogar o preço para cima. Depois dessa porrada aqui, isso daqui ia virar um pivô de alta realmente. Então, se tivesse entrado nesse candlezinho pequenininho, uma entrada bem antecipada, né, valeria o stop de 11, alvo de no mínimo 28, certo? Ou na 50 aqui, um alvo de 21, 22. Nesse candle aqui já talvez não valeria tanto a pena, stop mais longo, alvo curto, já não é interessante. E no momento que ele volta abaixo da cabeça desse pivô, ele já deixa um padrão bem parecido com o que a gente teve ontem, que é de uma bandeira bem inclinada. Só que hoje ele rompe a bandeira, ele faz um pullback na M20
e aí entra a venda de novo. E aí sim a gente pode ter as duas possibilidades de venda. No rompimento da bandeira, né, caso você acredite que essa bandeira vai de fato cumprir, e a segunda entrada nesse candle de confirmação pós-pullback, correto? E aí a gente projetaria esse movimento aqui para baixo, ou esse espelhamento aqui também seria válido. Pegar onde tem mais toques aqui, certo? Pegar o fechamento desses candles que fizeram fundo e esse preço rompeu. Ele rompe, desce um pouquinho, vem fazer pullback aqui nessa região de topos, ó. Vem fazer pullback por aqui. Pô, nessa região que ele fez fundo, né, que foi o fundo rompido. E aí segue em direção e vai até o primeiro alvo, retorna para a mesma região, sente a M50, sente as médias dos time frames maiores, e aí volta a cair e vai em direção ao segundo alvo. Ele não chega a cumprir o segundo alvo, e a gente puxa um FIBO aqui para entender onde que ele estava trabalhando, e foi justamente aqui o fechamento, ó, foi na mínima do candle, considerando essa sombrinha. Então aqui ele buscou um fractal, e aqui nesse ponto ele buscou um fractal, ele subiu, depois buscou outro fractal e lateralizou. Aqui é um pouco difícil ter uma venda, ter um trade bom, e esse movimento aqui que daria para ter entrado, às vezes teria estopado aqui dependendo da gestão de stop. Porque se você deixa o stop lá no lugar certo e não desce ele para cá nesse momento, entendendo que pode ter um pullback, está afastado da M20, teria ficado no trade, teria passado um calorzinho aqui, mas tranquilo. Se tivesse puxado para o barra-barra, tinha saído com pequenos pontinhos, coisa de 1, 2 pontos, e dependendo de como tivesse feito a gestão, ainda tinha sido estopado aqui. Certo? Tinha sido estopado aqui, saído no break-even, alguma coisa nesse sentido, depois o preço vai e anda. Chegou a dar nesse movimento aqui 18 pontos, e caso tivesse uma venda aqui, o que eu acho que não tem, é um cenário muito ruim, teria dado aqui 20 pontos. A conclusão é que o dólar deu uma oportunidade de rompimento de bandeira, e foi um trade bem sofrido, bem esquisito, que não teria dado muitos pontos em tendência, e o dólar não está muito para sardinhada, né? Tá briga de cachorro grande, a gente vê por essa barra gigantesca aqui, então tá um pouquinho complicado de operar o dólar hoje, ou nessa semana, por conta disso. Tá tendo muito big player, a briga não tá muito boa para quem é pequeno, não. Pode acabar machucando muita gente. Então, às vezes é melhor deixar os movimentos do dólar passar e focar um pouco mais no índice nesses dias. Bom, o índice, assim como o Ibov, ele passou acima daquela LTB que a gente tem do canal de alta, ou desse canal de baixa, que seria uma bandeira, e volta para dentro dela de novo. Então, ou ele é um falso rompimento, ou o estudo que a gente fez vai ser aquela segunda bandeirinha de baixo do Ibov que a gente desenhou agora há pouco. Vamos ver o que vai se confirmando aí. Pois bem, o índice abre hoje numa lateralização bem clara. Ele abre lateralizado aqui entre 50, 200 e a 20. As médias se embolam. E aí, com o anúncio da reforma da Previdência, ele dá a primeira compra, com alvos no espelhamento dessa própria lateralização. A gente espelha ela para cima e a gente teria o primeiro, segundo e terceiro alvo. Então, a entrada aqui, primeiro alvo curtinho em 280, segundo alvo 500 pontos, terceiro alvo 930 pontos, 900 pontos. Ele vai, passa um pouquinho, depois volta. Aqui, esses 4 candles aqui, eles formam uma espécie de gift, né, e dá drive para a queda que estava acontecendo na Bolsa Americana. Ele não forma nenhum tipo de pivô, nem nada, ele só vem caindo reto, passa todas as médias para baixo, rompe tudo aqui, rompe o fundo, vem, retesta 200 por baixo, depois de romper, depois de perder esse fundo, né, se segura aqui um pouquinho, faz sombras, retesta 200 por baixo, dá uma possibilidade de venda nesse candle aqui,
certo? Com stop ali em cima, stop de 300 pontos. E alvo do espelhamento de toda essa perna de alta. A gente não tem um pivô, então a gente manda um espelhamento. A gente puxa aqui onde ele rompeu. A entrada seria pré-rompimento. A entrada pós-rompimento seria aqui. Daria para fazer também, mas aí tem que lembrar que o preço pode vir fazer pullback. E aí é onde segura. Teria que segurar bem firme para acreditar no movimento de baixa. A Bolsa Americana estava caindo bastante, então dava para ir. Aqui ele chegou a dar um giftzinho, fez uma barra de força, logo depois ele volta, bate na 20, lateraliza e entra nova venda, dá um candlezinho de entrada aqui também e busca o primeiro e o segundo alvo. Para lá no segundo e entra numa possível reversão, baixa em 50 e volta e que já não tem entrada. Então no índice a gente teve a compra na parte da manhã, no rompimento dessa lateralizaçãozinha aqui, e a gente teve a venda depois que ele deu essa primeira perna. Sinalizou que ia perder esses fundos e que os alvos seriam os espelhamentos. A gente tem a primeira entrada e a segunda entrada e a terceira entrada pela 20, todas elas na venda, certo? Acompanhando a Bolsa Americana. Muito aqui, dependendo quem entrou aqui, por exemplo, iria da gestão de stop ou da gestão do próprio trade. Porque se você entrou aqui, a barra veio, andou 400 pontos, por chegar próximo aqui ao primeiro alvo, você pode zerar já. Viu que o movimento começa a voltar, ele vem, tenta vir fazer mínima aqui, não consegue, começa a voltar, você pode zerar o trade. Ou você pode entender que ele vai vir fazer um pullback, buscar médias e depois volta a cair para cumprir os alvos. Ele foi lá, segundo alvo, que era inclusive na mesma região de 100 mil pontos, velho conhecido nosso. Então, o índice foi isso. Ele deu um movimento de compra na manhã, depois ele vira para venda, dá 3 oportunidades de entrada e lateraliza e fica nisso até o fechamento. Beleza? O vídeo hoje um pouquinho mais longo, por conta da volatilidade. Vamos ver como é que vai ser o fechamento de amanhã, sexta-feira. Fechamento de importante. Se não me engano, na segunda-feira é feriado, então não sei se a bolsa funciona. Eu tenho que ver certinho e amanhã eu falo. Mas, de toda forma, amanhã pode ser um dia muito importante em que vão montar e desmontar várias posições. Então tem que ficar de olho. Então, até amanhã e cuidado, porque VIX subindo 30%. Pode dar muita porrada para todo lado, e se começar a dar porrada para todo lado, a situação fica muito complicada. O SP hoje caiu 4%, Circuit Breaker é 7%. Na Bolsa Americana, Circuit Breaker é 7%. Aqui é 10%. De topo a fundo a gente caiu 3%, e Ibovespa fechou com 1% de baixa. Então a gente está muito longe de uma volatilidade altíssima. A gente está com a volatilidade média, certo? Ela não é alta ainda e não é altíssima. Se chegar ao ponto de ser uma volatilidade altíssima, igual a gente teve em março, aí o barato fica louco. E falou.